Olá, queridos, graça e paz. É um prazer falar com vocês através deste canal. Este é o 27º estudo sobre os segredos da vida de oração. E o nosso tema hoje é oração coletiva. Sem dúvida, nosso tempo a sós com Deus em oração é fundamental para desenvolvermos um relacionamento cada vez mais íntimo com o nosso Salvador. Mas o nosso relacionamento com os outros membros do corpo de Cristo é essencialmente necessário para realizarmos a obra de Deus. E aqui entra a importância da oração do corpo de Cristo. Eu entendo que algumas situações você resolve com sua oração individual, mas outras faz-se necessária a cooperação dos irmãos. Eu consigo fazer um belo solo no violão tocando nota por nota, mas para fazer os acordes precisarei de um conjunto de pelo menos 3 notas. Só com a boca você consegue assobiar, mas para tocar um sax, terá de contar com a cooperação das suas mãos. Observem agora os 3 exemplos seguintes de oração coletiva. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos continuar agora no capítulo 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O resultado desta oração coletiva foi um avivamento, seguido por muitos milagres, milhares de conversões e um extraordinário crescimento da igreja. Atos 4, 23 e 24. Vamos para o segundo exemplo de oração coletiva. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Vamos pular para os versículos 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pedro e João, ao serem ameaçados pela cúpula judaica, procuraram os irmãos e unânimes oraram. Qual foi o resultado? O lugar onde estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e ousadamente anunciavam a palavra de Deus. Vamos agora para o terceiro exemplo de oração coletiva, Atos 12, 5 a 12. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele.
Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vejam que poderosa libertação! Pedro estava preso, fortemente vigiado. Só que a igreja estava unida, orando por ele. Então o anjo foi mobilizado e com seu dedo soltou as algemas de Pedro, com as suas mãos tampou a visão dos soldados e com um controle remoto celestial abriu o portão de ferro. Assim, queridos, Pedro foi libertado. A oração individual, queridos, e a oração coletiva são indispensáveis. São duas asas que nos farão voar em direção à realização dos sonhos de Deus. Fiquem todos com Jesus e até o próximo vídeo.